Olá, meu caro desenhista iniciante, você já ouviu falar sobre arte final? Neste vídeo falarei a você sobre alguns dos principais elementos da arte final e sobre a relação entre esses elementos, como essa relação nos permite obter os mais diferentes efeitos em termos, por exemplo, de profundidade e representação de textura, certo? Para isso, eu vou utilizar, além de uma arte como essa já finalizada, para dar alguns exemplos, eu vou estar utilizando também, esse outro trabalho aqui, tá certo? Que está em andamento neste exato momento, tá bom? No qual eu já realizei a etapa, né, a definição do traço, a lápis, e a primeira etapa de definição da arte final, que é a etapa de realização dos contornos, tá bom? Olha só, pessoal, quando eu finalizo uma arte, normalmente eu tenho as linhas a lápis todas, né? O trabalho de line art a lápis todo bem definido, tá bom? Inclusive tem sombras demarcadas. Aqui eu agi diferente. Eu tinha dúvida se nessa arte eu deveria ou não utilizar chapados e achuras, tá bom? Sobre os quais eu falarei logo mais, tá bom? E por ter essa dúvida, eu finalizei a etapa do lápis, me atendo apenas aos contornos, tá bom? E esse é o primeiro elemento sobre o qual eu quero falar a vocês, talvez o mais importante elemento da arte final, certo? Os contornos, linhas de contorno, tá bom? Toda figura, gente, terá algumas linhas externas, tá bom? Que compõem a silhueta da figura, e outras tantas mais internas a essa silhueta, tá certo? Que também são linhas de contorno, tá certo? Você pode dividi-las entre linhas de contorno, tá? Sendo a linha de contorno a linha da silhueta em si. Você pode pensar nessas linhas que estão dentro da silhueta como linhas de preenchimento, tá certo? Mas a verdade é que se você pensar essa mecha, por exemplo, de forma isolada, tá bom? Essas linhas passarão a ser as linhas de contorno da mecha, tá bom? Então eu costumo fazer uma unificação teórica desses dois grupos de linha, tá bom? Eu chamo todas elas, tá certo? Todas as linhas que são definidoras de silhueta, que são definidoras da área que uma figura ou parte da figura ocupam, todas as linhas desse tipo eu chamo de linhas de contorno, tá bom? E eu começo o processo de arte final definindo essas linhas, primando pela variação de espessura de algumas delas, que tendem a imprimir um maior volume à representação das formas, tá certo? É um truque muito simples. Existem outras formas de trabalhar com linhas de contorno. Você pode optar por linhas bem fininhas e manter uma continuidade entre essas linhas. Você também pode optar por linhas espessas e manter uma continuidade entre essas linhas espessas, especialmente para contornar as silhuetas. Mas eu tendo a optar por linhas com variação de espessura para imprimir os mais diferentes volumes, tá certo? E gerar também cavidades, tá certo? Reentrâncias, tá bom? Em determinados cantos da figura, tá certo? Então, o primeiro elemento, linha de contorno. Pessoal, outro elemento, vocês já viram aqui na arte de abertura, tá certo? Esse elemento aqui é a achura. Qual a importância da achura? A achura, tá certo? É uma linha destinada a representar meio tom, tom de cinza, tom ou tons de cinza, tá certo? Diferentes tipos de achura, achuras mais adensadas, achuras mais espaçadas, estarão representando diferentes gradações de cinza, tá certo? Em tese, quanto maior o número de achuras, maior, né, mais intenso, né, menor a intensidade de luz e maior será a presença de sombra, mais densa será a sombra, tá certo? Onde houver uma maior concentração, tá bom? De achuras, e é outro elemento fundamental da arte final. Por fim, pessoal, ainda nessa arte já finalizada, né, já concluída, vocês podem observar aqui outro elemento primordial da arte final, que é o chapado, que são essas áreas completamente preenchidas de preto, onde o preto, né, onde a sombra que o preto representa é indistinguível, ou seja, não existe abertura para meio tom, tá certo? Aqui a gente tem uma sombra opaca, tá certo? Completamente preenchendo por completo essa área aqui, tá certo? Aqui o espaço profundo, a gente vê que é branco são estrelas, representações de estrelas, e o que não é, né, o que não são estrelas está completamente
chapado, tá bom? Então, pessoal, é da combinação desses elementos, que nós obtemos efeitos de sombra, tá certo? De representação de diferentes graus, né? Gradações de sombra, tá bom? E assim imprimimos dentro da linguagem da arte final, tá certo? Imprimimos volume, imprimimos profundidade à arte, tá certo? Combinando esses três elementos, contorno, chapado e achuras, eventualmente nós chegamos à obtenção também de algumas texturas, né? Nós obtemos o efeito das texturas, tá bom? Há casos em que a textura, né, chega a se confundir com a achura, né? Ou seja, nós concentramos maior ou menor presença de linhas de representação de textura de uma superfície, né? Uma área onde nós tendemos a acrescentar uma maior quantidade, né? Concentrar uma maior quantidade dos elementos de representação de textura numa área, tá certo? Em que a luz se comporta de uma determinada maneira, tá certo? Onde existe um certo meio tom, onde há uma forte incidência de luz, nós omitimos linhas de achura e também linhas de textura, tá certo? Criando uma espécie de simbiose entre as linhas de textura e as linhas de achura. Por exemplo, aqui no cabelo, o que é que eu quero dizer na prática, né? Aqui no cabelo, aqui no canto do cabelo, nós vamos ter, ó, sombra, tá certo? Existe aqui um canto, uma curvatura do cabelo que gera um sombreado, um certo volume para o cabelo, uma área mais sombreada que outra. Essa área mais exposta à luz, ó, a gente vê aqui algumas linhas, alguns fios do cabelo, tá certo? Se confundindo com achuras, tá certo? Dada a incidência de luz. Onde houver uma presença ainda maior da luz, eu não acrescentarei tais linhas, né, que combinam aí a representação de sombra e a representação de textura, tá certo? Então, dessa maneira, esses elementos se comportam, tá certo? Dessa maneira, esses elementos são relacionados, são combinados, sempre respeitando a maior ou menor incidência de luz, tá bom? Outro fator, tá certo, da arte final que eu gostaria de observar aqui nesse vídeo é o seguinte, pessoal. Cada arte, certo? Ela pede, por uma questão de tradição, um determinado tipo de arte final. Por exemplo, normalmente personagens de anime, como o Yusuke Urameshi, o Goku, o Seiya, certo? Eles têm uma arte final nos mangás que difere algo daquela vista nos comics americanos. Isso vale tanto para a arte final como para a anatomia em si, como para o traço a lápis, tá bom? Mas aqui, ó, como eu tentei aproximar o traço desses personagens de anime, tentei aproximar o traço desses personagens de anime do traço comumente visto nos Estados Unidos, eu optei por realizar um trabalho de arte final que vai, por sua vez, emular a arte final dos comics, tá bom? Então existe uma coerência com relação a esse trabalho aqui. Não fosse isso, eu não usaria tantos chapados, tá certo? Eu usaria achuras diferentes e muito possivelmente, para tentar aproximar o traço, um traço mais anime da linguagem tradicional dos animes, né? Ou um traço mais mangá da linguagem tradicional dos mangás, muito possivelmente eu optaria também por acrescentar algumas retículas, certo? Que é uma marca sine qua non, né? Dos quadrinhos orientais, dos quadrinhos japoneses, tá certo, pessoal? Então, entendido quais são os elementos da arte final, os contornos, os chapados e as achuras, entendido que tipo de efeito eles geram quando se relacionam com texturas, por exemplo. Entendido? Se você curtiu esse vídeo, eu peço que você, se você apreciou esse vídeo, se você se sentiu de alguma forma enriquecido pelo conteúdo do vídeo, eu peço que você curta-o, tá bom? Se você quer assistir a outros vídeos como esse, eu sugiro que você se inscreva e clique aí no sininho para ser avisado, tá certo? Se você tiver alguma dúvida referente ao conteúdo, sinta-se à vontade para comentar, tá bom?
Porém, mais importante, quando me vir realizando uma prática aqui nos vídeos, imite essa prática, tá bom? Imite os procedimentos passo a passo, que por vezes eu realizo aqui, eu transmito aqui para vocês no canal. Façam isso, porque é isso, é essa prática, tá certo? É essa imitação, tá bom? Essa é a realização do exercício que eu desenvolvo aqui no vídeo, tá bom? Que vai estar aí te permitindo aprimorar-se como desenhista, tá certo? Então, se o seu interesse aqui é aprimorar seu traço, sinta-se muito bem-vindo, você está no lugar certo, tá bom? É isso, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Aguardo-o aqui em um de nossos próximos vídeos, tá certo? Até lá!